Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula, os alunos hoje do primeiro ano. E como sempre, a nossa aula vai trazer conteúdos novos para a gente estudar, né? Para aprender. Essa semana vai ser mais uma semana de aprendizagem, para que a gente não pare aí a nossa aprendizagem, porque não pode ir para a escola de forma presencial, mas essa nossa nova escola de forma online acontece, né, em casa todos os dias, com a Pro trazendo para vocês aí mais um conteúdo novo. Então hoje a gente vai ver aí um conteúdo importantíssimo, que é a questão dos seres vivos. Então existem grupos diferentes que compõem os seres vivos. Quem são os seres vivos e por que aquele grupo é chamado de ser vivo? Então tudo isso a gente vai ver nessa aula hoje. É uma aula de revisão de ciências e a gente já teve essa aula no nosso livro, lá na página 345 do livrinho de ciência de vocês. Só que a gente vai rever, né? Mais uma oportunidade para aprender. Primeiro momento, a gente tem que descobrir quem é o grupo dos seres vivos. Então, a gente tem aí, né? Os seres vivos são os animais, as plantas e as pessoas. Então, quem compõe os seres vivos? São três grupos diferentes: o grupo das plantas, dos animais e das pessoas. Esses três grupos possuem uma característica importantíssima, não é? Características importantíssimas que transformam eles em seres vivos. Então, esses seres vivos, eles precisam obedecer a algumas características. Então, a prova vai trazer aí para vocês. Essa primeira imagem mostra aí a evolução do patinho. Então, o que a gente consegue ver aqui, primeiro ano? Era um ovo, depois virou um patinho que foi crescendo e depois ele ficou adulto. Essa mesma coisa aconteceu aí com a planta, né? Era uma flor que deu origem a um fruto, que depois teve uma semente, que depois foi uma mudinha, que foi crescendo, crescendo, até que se transformou numa árvore, né? Outro aí. A mesma coisa aconteceu com essas pessoas. Era uma criança que foi ficando maior, que ficou adolescente, que ficou adulto, que ficou um pouco mais velho, que ficou idoso. O que a gente consegue perceber nesses três grupos? Que todos eles obedecem às características de ser vivo. E qual é ela, Pro? Ele precisa nascer, crescer, se reproduzir e depois envelhecer. Essas são as características dos seres vivos. E tanto os animais, como as plantas, como as pessoas passam por este mesmo processo. Por isso que são os três grupos que compõem os seres vivos. Se alguém pergunta para o primeiro ano, quem são os seres vivos? Aí a gente vai dizer, são os animais, são as plantas e são as pessoas, porque todas elas fazem aí, né, cumprem as mesmas características, que é nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. Então, os seres humanos são exemplos de seres vivos, mas dos três do grupo, os seres humanos são os únicos seres vivos que pensam, né? São racionais. Então, são seres vivos que fazem parte do grupo dos animais, mas eles têm capacidade de... O que a gente tem capacidade de fazer? A gente tem capacidade de pensar. Nós temos capacidade de estudar, de conversar e de brincar, né? Se movimentar.
Então, os seres humanos possuem essas características que tornam eles diferentes dos outros animais. Nós conseguimos pensar, estudar, brincar e conversar. Isso não acontece com nenhum dos outros grupos de animais. Por quê? Nós, os seres humanos, somos considerados animais pensantes, racionais, animais que pensam o que vão fazer, que têm a capacidade de pensar aquilo que querem fazer no seu dia a dia, né? Outra coisa importante sobre os seres humanos. Eles são os únicos animais que se desenvolvem através das fases da vida. Então, em cada fase da vida do ser humano, a gente aprende coisas diferentes e essas fases da vida levam muito tempo para acontecer. Diferente dos outros, os seres humanos têm a fase da vida onde as coisas que a gente aprende varia de acordo com aquela fase que a gente está passando. Então, se eu estou na infância, que é essa primeira fase aqui, quando começa a infância? Começa quando eu nasço, né? Eu sou um bebezinho ali, nasci, e ali começa a minha infância, que vai até quando eu tiver aproximadamente 12 anos, né? Nessa infância eu vou aprender muitas coisas, vou aprender a falar, a andar, me relacionar com as pessoas, vou aprender tudo da parte de se mexer, né, locomotora, e da parte de pensar nessa minha infância. Quando chega na adolescência, eu já sou uma criança bem maior, né? Nem sou mais criança. É uma fase de muitas mudanças no corpo, a gente cresce mais, né? Se modifica, não é mais como quando a gente era bebê. Então, a adolescência é outra fase da vida da gente. Depois, o ser humano ainda tem outra fase da vida, que é quando ele deixa de ser adolescente e passa a ser adulto. Nessa fase, a pessoa já tem sua personalidade, seus gostos mais definidos, o corpo também está totalmente formado e maduro. E aí, o que acontece? As pessoas se casam e passam a ter bebezinhos, né? Porque eles já são adultos, já podem morar juntos, já podem ter um bebezinho. Então, isso só acontece quando eu estou adulta. Eu não posso ter um bebezinho quando eu sou criança ou quando eu sou adolescente. Depois que a gente passa pela essa fase de ser adulto, aí a gente começa a envelhecer. O que acontece aí? Nessa fase de envelhecimento, nós somos chamados de idosos. Então, a gente tem que ter aí acima de 60 anos e também pode ser conhecida como a fase da terceira idade, né? Então, os vovós de vocês, o meu de vocês, já estão nessa fase aqui, na fase em onde eles são chamados de, que, gente? São chamados de idosos. Então, vamos lembrar aqui com a ProGil novamente essas fases da vida do ser humano. Então, a primeira fase da vida, para a gente lembrar, é a infância, quando a gente nasce até os 12 anos. Depois, a gente vem com a adolescência, a gente já cresceu um pouco mais, já tem outros pensamentos, né? O nosso corpo já vai ficar todo transformado, mudar mesmo de verdade. Depois, a gente tem contato aí com as fases de ser adulto, quando as pessoas podem casar e ter filhos. E depois, por último, a gente tem aí a fase da terceira idade, ou quando a gente está idoso. Isso aí falando dos seres humanos. Mas o grupo dos seres vivos é bem maior aí, né? Do que são 3 grupos que compõem quem? Os seres vivos. Quem são esses grupos? Então, lembrando, os seres vivos, os grupos que compõem os seres vivos são os animais, as plantas e as pessoas. São esses aí os 3 grupos que compõem o que a gente chama de ser vivo.
Para arrematar a nossa aulinha de hoje sobre a revisão dos seres vivos, a Progil vai estar postando no grupo da escola perguntas sobre essa aula que a gente teve agora, e aí vocês vão copiar no caderninho de ciências as perguntas e vão responder para na próxima aula a gente iniciar com a nossa correção. Então vamos ficar por aqui, meus amores, e até a nossa próxima aula.